Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os filhos de Noé, sobre os animais do profeta Daniel, a estátua também, e tudo isso com o objetivo de levar você até Gog e Magog e fazer você entender o cenário desse mundo. O objetivo do vídeo é fazer você olhar para esse mundo e entender o que Deus planejou para os seus filhos e para este mundo. Eu já tenho estudos falando disso, até mesmo através de quadro, só que não deu tão certo como eu esperava que ia dar. Os outros estudos dá para entender. Eu preparei esse quadro aqui para a gente estudar através de um quadro só. Eu vou mostrar o cenário desse mundo todinho. Você sabia que a palavra de Deus revela de onde vem o anticristo? O país e a cidade? As escrituras revelam. As escrituras revelam quem é Gog e Magog. Eu já tenho áudios falando de Gog e Magog. Eu já tenho vídeos falando de Gog e Magog. Nesse momento, no canto superior da tela vai estar aparecendo um sinal onde vai ter vídeos relacionados a esse estudo. Você pode começar por esse estudo, mas também tem que ouvir os áudios de Gog e Magog e tem que ouvir os vídeos que eu gravei. Você tem que fazer uma soma desses estudos. Nesse vídeo eu vou trazer coisas novas. O parâmetro que Deus deixou para que o assunto de Gog e Magog seja desdobrado, revelado, desvendado, não são coisas linguísticas, não é só ficar olhando para a história. A história é importante, muito importante, mas a base principal a qual nós temos que estar firmado é as palavras dos profetas. Você acha que o apóstolo Paulo não sabia quem que era Gog e Magog? Você acha que era um mistério para o apóstolo Paulo isso? Porque se Gog e Magog se limita na Rússia, então Paulo não sabia quem era Gog e Magog porque não existia a Rússia. Eu acho desagradável demais a ideia de pensar que Paulo não sabia quem que era Gog e Magog. Imagine, Gog e Magog fala que ele vem do norte, do extremo norte de Israel. Então Paulo estaria olhando para o extremo norte de Israel naquela época, aí estaria vendo o Império Assírio, estaria vendo aqueles reinos, e com certeza ele ensinava isso, mas Deus olhava e falava: Paulo, você não sabe que no futuro isso vai ser a Rússia. Você está ensinando errado, Paulo. Sinceramente, eu não consigo pensar assim. Paulo sabia muito mais dos nossos tempos do que nós. Sabe por quê? Porque ele tinha a lei e os profetas. Deus determinou que pela lei e pelos profetas todo o mistério fosse revelado. Para o assunto de Gog e Magog ser desdobrado, é preciso entender as festas. Eu já expliquei isso. É preciso entender sobre as duas casas de Israel, mas tem como a gente entender um pouco sobre Gog e Magog, pelo menos se a gente atentar para os filhos de Noé. Por quê? Porque Gog e Magog usa o nome dos filhos de Noé. E se a gente está olhando para Gog e Magog, querendo entender, estudar, e não está olhando para Daniel capítulo 2, a estátua, para Daniel capítulo 7, os animais, e para Daniel capítulo 8, o carneiro e o bode, isso quer dizer que a gente não está olhando para Gog e Magog como deveria olhar. Você sabia, irmãos, que na estátua está Gog e Magog? Na estátua toda, principalmente nos pés. Você sabia que na segunda visão que Deus deu para o profeta Daniel, no capítulo 7, aí está Gog e Magog? Você sabia que em Daniel, capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, Deus está falando de Gog e Magog? Deus está falando de Gog e Magog em toda a Escritura. Mas hoje eu vou começar o assunto de maneira diferente. Eu vou começar pelos filhos de Noé e vou mostrar algo maravilhoso da parte de Deus. É algo que nos ajuda até a entender corretamente sobre as duas casas de Israel, que também é um assunto que, se você não conhece, é o primeiro vídeo que eu indico que você assista, sobre as duas casas de Israel, Efraim e Judá. Efraim e Judá está aqui. As festas estão aqui. As 70 semanas estão aqui. Todas essas coisas estão relacionadas. Quando Deus fala, no fim dos anos, tu subirás contra a minha terra. Esse fim dos anos, Deus está nos induzindo a pensar que anos que são esses. Deus deixou alguns anos para o final da história? Deixou 7 anos, a última semana que vai aparecer em Apocalipse. Por isso que se você fecha as 70 semanas no tempo de Jesus, acabou a revelação naquele momento. Então vamos começar. Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos começar por Sem. Eu não coloquei todos os nomes, eu coloquei os nomes principais. Você deve verificar isso em Gênesis capítulo 10. Eu fiz o meu rascunho, tá tudo aqui, ó, certinho. Vocês podem ver, né? Tá tudo branco o papel, mas é a luz que tá batendo no papel. Esse é o meu rascunho, e desse rascunho eu passei para a lousa. Então vocês devem fazer o mesmo. Sem gerou Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Arfaxade gerou Salá e Eber gerou 13 pessoas.
Eu não escrevi o nome delas aqui porque não ia caber na lousa e não é tão importante. Cã gerou Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Entendeu? 4 homens. Cã gerou Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush gerou Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E Ramá gerou Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod. É um tema que a gente tem que se focar. É um prototipo do anticristo. Tanto é que ele está até perto aqui, ó, da imagem de Nabucodonosor, que é a figura do anticristo. É tremendamente revelador, irmãos. Tanto é que eu coloquei Nimrod aqui perto de Nabucodonosor. A imagem, o prototipo do anticristo. Isso é tremendamente revelador, irmãos. Aqui na imagem de Nabucodonosor está o 8º rei. A própria estátua é a tipologia do anticristo. A gente aprende isso quando compara Daniel 2 com Daniel 7, mas não esquece de olhar para Daniel 3. Aquela estátua só de ouro. Por que Nabucodonosor fez uma estátua só de ouro? Isso é tremendamente revelador. Misraim, ele gerou 6 homens. O 6º é Casluim. E Casluim gerou os filisteus. Daqui sai aquele povo que sempre está batalhando contra Israel. Aí depois tem Put e Canaã. Canaã gerou esses aqui. Eu esqueci de colocar um traço para fazer a ligação, né? Canaã gerou esses daqui, ó. Canaã gerou Sidom, Et, Jebuseus, Amorreu, Girgazeus, Heveus e mais 5. Eu coloquei aqui Gênesis 10, verso 19, para a gente entender aqui a origem de Sodoma e Gomorra, porque está relacionado. Aí a gente pode ir para Jafé. Certeza que depois que acabar o vídeo, vocês vão querer em Gênesis 10 fazer tudo isso daqui no caderninho de vocês e vocês vão querer ler tudo isso que eu estou mostrando. Eu já sei o que vai acontecer. Vocês vão querer ler Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, vocês vão querer ler Gênesis 10, vocês vão querer ler a lei e os profetas, vocês vão querer ler Ezequiel 38 e 39 e aí vocês vão querer ler Apocalipse. É tremendamente revelador. Jafé gerou Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses foram gerados por Jafé, são filhos de Jafé. Gomer gerou Askenaz, Rifate e Togarma. Javã gerou Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Muitos nomes que estão aparecendo aqui, você sabe que aparece em Ezequiel 38 e 39. Tarsis e Quitim. Isso aparece em Daniel. Togarma, Gomer, Magog, Madai, Tubal, Meseque. Isso está em Ezequiel 38 e em Ezequiel 32. Ezequiel capítulo 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Isso é uma grande revelação, irmãos. Ezequiel 32, 30, 31 e 32 está na frente de Ezequiel 38 e 39. Olhando esse quadro aqui, literalmente, bom, parece que toda a raça boa está saindo de Sem. Abraão, que eu coloquei aqui, veio de Sem. Toda a raça ruim está saindo de Cã, porque foi amaldiçoado, né? Cã viu a nudez do seu pai Noé e contou lá fora para todo mundo. Então Noé acordou da sua bebedice e amaldiçoou toda a raça. Ou seja, todo mundo aqui está pagando o preço por causa do pecado de Cã. Canaã foi amaldiçoado, né? Mas aí todo mundo vai pagar o preço por causa de Cã. É assim que aparenta ser, não é? É assim que você já ouviu falar, não é? Os negros da África são descendentes de Cã, passam fome, passam sede, porque simplesmente um dia Noé acordou da sua bebedice, ficou sabendo que um filho dele viu ele nu na sua tenda e resolveu amaldiçoar. Não, e de fato, eu coloquei até de vermelho aqui, ó. Olha quem que gerou Nimrod. Cush, descendente de Cã. De onde vieram os filisteus? De Casluim, veio de Misraim. Olha de onde veio essa raça aqui, os heteus, os amorreus, os jebuseus, que estava tudo ocupando a terra de Canaã. Veio da onde? De Cã? Sodoma e Gomorra. Descendentes de quem? Eu não consegui discernir que eles são descendentes direto de Cã, mas está na mesma linhagem quando você vai ver lá, quando você vai ler Gênesis 10, 19. Depois a gente lê. Eu vou ler um texto aqui em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos.
Deus abençoou os 3. E disse-lhes, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Deus está falando, vocês devem se frutificar, se multiplicar e encham a terra, se espalhem por toda a face da terra. Eu dei a terra para vocês. Essa é a ordem de Deus para a nova humanidade. É a lei de Deus para a humanidade. E Nimrod vai se opor contra tudo isso. Vamos ler o capítulo 9, verso 20. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Diz aqui que ele bebeu do vinho, embriagou-se e ele estava nu dentro da sua tenda. Aí veio Cã, pai de Canaã, e viu a nudez do seu pai e contou aos seus 2 irmãos lá fora. Aqui está a fofoca, né? Cã viu a nudez do pai e fez saber lá fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os ombros e, andando virado por trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os seus rostos virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Quando Noé despertou do seu vinho, ele ficou sabendo o que seu filho mais moço fez, e ele disse, maldito seja Canaã, seja ele servo dos servos dos seus irmãos. Tá vendo? Disse mais, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sem bendito, Canaã servo, mas Jafé ajudou Sem. E Deus disse, no verso 27, alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa palavra que está na nossa Bíblia, alargue Deus a Jafé, no hebraico está escrito seduzido seja Jafé. É uma palavra muito mais reveladora que não apareceu na nossa Bíblia. Isso também é coisa que eu vou estar explicando depois. Não dá para explicar agora, mas você viu que aqui Deus determinou a humanidade todinha. Isso que Noé fez, ele não fez porque estava revoltado e com uma ressaca do vinho. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Deus configurou toda a humanidade e determinou todos os povos quando falou isso. Só que você precisa entender a espiritualidade disso. Logo em seguida, Deus vai começar a mostrar coisas espirituais através de Abraão. Não está tão longe assim de Noé. Gênesis 10, Gênesis 12. Só que entre Gênesis 10 e Gênesis 12 vai ter o episódio de Nimrod. Nimrod, que edificou Babilônia. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, na terra de Sinar. E aí em Gênesis 12 Deus começa a falar de Abraão. Agora a bênção está em Sem. A maldição está em Cã. E Jafé, ele recebeu uma proposta de habitar nas tendas de Sem. Perguntas que nós deveríamos nos fazer. Deus, ele empurra a gente a fazer essas perguntas, mas a gente não se faz. Será que todos os de Sem serão benditos? Todos os de Cã serão malditos? E todos os de Jafé irão habitar nas tendas de Sem? Deus não disse bendito seja Cã. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse bendito seja Jafé. Deus disse bendito seja Sem. Deus não disse maldito seja Sem ou Jafé. Maldito seja Canaã. Deus não disse também habite Cã nas tendas de Sem. Ele disse habite Jafé nas tendas de Sem. Deus não disse seja Jafé servo de Cã. Isso é o que Nimrod quis fazer. Quis colocar Sem e Jafé como servos de Cã. Deus disse seja Cã, Canaã, servo dos seus irmãos. Será que a bênção está pela literalidade e a maldição também está pela literalidade? Bom, Abraão, vamos colocar aqui, Abraão, ele é descendente de Sem, direto. Você vai ter que olhar o plano literal, porque o mundo tem que se desenvolver literalmente. As nações começaram a se desenvolver literalmente. Os povos estavam cada um separado em seus lugares porque Deus determinou assim. Nimrod queria juntar tudo, formar um reino e colocar Cã sobre Sem e sobre Jafé. Agora presta atenção, vamos fazer um trabalho agora. O que você está lendo na palavra de Deus como Assur, no hebraico é Ashur, significa Egito. Toda vez que você lê escrito na sua Bíblia Egito, o que você está lendo na sua Bíblia como Assur, aparece poucas vezes, se eu não me engano 2, aqui é a Síria. E o que você está lendo muitas vezes na sua Bíblia como Assíria é Ashur, ou seja, aqui é a Síria. Eu vou até colocar aqui, a Síria. Você vai ter que aprender que a Síria é descendente de Sem. Sempre a palavra Síria que está aparecendo na sua Bíblia é descendente de Sem. Você vai ter que aprender também
o lugar territorial da Assíria. Engloba partes da Babilônia. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Esse Elão é o mesmo Elão que você vai estar vendo em Daniel 8. Esse Elão hoje é o Oriente Médio, no Irã. O Irã atual é a antiga Pérsia. Dá para verificar isso no livro de Esther também. Lud, que você está vendo na Bíblia como Lud, em algumas traduções, em algumas Bíblias vai aparecer como os líbios. Eu vou dar uma puxada aqui e vou escrever líbios. Os líbios, por exemplo, Ezequiel 27, verso 10, diz: os persas, os líbios e os de Put se acharem em teu exército, e eram os teus homens de guerra. Não vou ler todo o contexto, que é só para mostrar que está em Ezequiel, capítulo 27, verso 10. E aqui, depois de Lud, você está vendo Arã, tá certo? O caso de Arã vai ser o mesmo caso de Assur. Aqui vai estar Assur, mas é a Síria. E Arã, na nossa Bíblia, vai estar como Síria. Eu vou mostrar isso também no aplicativo. Agora deu para você verificar isso, né? Arã é a Síria. Síria. Arã é a Síria na nossa Bíblia. Toda vez que você vê escrito na sua Bíblia Síria, está falando de Arã, descendente de Sem. Assíria e Síria são coisas distintas, coisas diferentes. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A Síria é um império. A Síria ocupava partes ali da Mesopotâmia, ficava entre o rio da Mesopotâmia, por isso o rio Eufrates, na Mesopotâmia. A Síria atual, se fosse falar de um império, a Síria atual hoje é Turquia, é Irã, é Iraque. Isso é a Síria. Um outro ponto interessante. Cã gerou Cush, Mizraim, Put e Canaã. O que você está lendo na Bíblia como Mizraim, em Gênesis 10, é o Egito. É o Egito. Toda vez que você vê na sua Bíblia escrito Egito, se você for clicar no aplicativo ou for ler o hebraico, vai estar escrito Mizraim. E Mizraim é descendente de Cã. Quem é que escravizou Israel no deserto por 400 anos? Os descendentes de Cã. Aqui há um ponto espetacular se você conseguir ligar esses pontos. Mizraim é descendente de Cã. Se originou o Egito. Ismael, ele é filho de Agar, uma egípcia. Ismael gerou 12 tribos e essas 12 tribos, elas foram para a terra de Mizraim, para a terra do Egito, antes de Israel ir para lá. Isso significa que as 12 tribos de Ismael estavam junto com os egípcios, escravizando o povo de Deus por 400 anos. Isso é uma revelação tremenda quando você para ligar todos esses pontos. Porque em Apocalipse a gente vê um contexto do Egito novamente, né? Então é bom ter isso na mente. Assur, né? Ashur, no hebraico, é a Síria. Toda vez que você está lendo a Síria na sua Bíblia, você sabe que são descendentes de Sem. E o Egito é Mizraim. Toda vez que você estiver lendo sobre o Egito, você sabe que está falando de Mizraim, que é descendente de Cã. Agora, se a bênção fosse por literalidade, por sangue, você já ouviu falar nos semitas? Ah, essa pessoa é antissemita. Se a bênção fosse por isso, nós teríamos uma contradição terrível na palavra de Deus. Abraão, eu cruzei aqui, coloquei os livros de Assíria, né? Mas aqui Abraão, ele é descendente direto de Sem. E Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Cã não. Cã não vai ser bendito. E Jafé vai ser bendito porque eles vão habitar nas tendas de Sem. Não está escrito bendito seja Jafé, mas foi convidado a ir para as tendas de Sem. Isso é algo espiritual. Espiritual. Literalmente foi para os povos se dividirem, se espalharem. Mas você tem que olhar o lado espiritual, que é o mais importante. É claro que é preciso entender o literal primeiro, mas não perca o espiritual. Sem gerou Abraão, né? Abraão é descendente de Sem. Abraão gerou Isaac e gerou Ismael. Na verdade, Ismael é o primogênito. Só que eu coloquei desse lado da tela para ficar mais perto de fazer a associação. Abraão gerou Ismael, seu primogênito Isaac. Ismael é descendente de Abraão. Mas ele não é bendito? Bendito seja Ismael? Filho da escrava? Uma egípcia? Ismael é filho de Abraão, descendente de Sem. Mas Ismael
é filho de Agar. Vamos colocar aqui. Ismael é filho de Agar. Tá vendo? Ismael é descendente de Abraão. O seu pai é Abraão, descendente de Sem. A sua mãe é Agar, descendente de Mizraim, de Cã. Mas Ismael não é bendito por causa das suas obras. Ele perseguia o filho da livre. Ismael era um perseguidor. Ismael era caçador, assim como Edom. Deus está falando de obras aqui. Os passos de Abraão, os passos de Isaac, os passos de Jacó, os passos de Edom prefiguravam o futuro. Se não fosse assim, Ismael teria que ser bendito? Poxa, Ismael é descendente de Sem, porque vem de Abraão e disse: bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem. E vamos colocar aqui Ismael, ele gerou 12 tribos. Vou colocar aqui, 12 tribos. Jacó, que é Israel, ele também gerou 12 tribos. Não sei se vai dar para ver daí. 12 tribos. As 12 tribos de Israel vão ser escravizadas pelas 12 tribos de Ismael, que foram morar com os egípcios. Eu não li os textos, mas está na Bíblia isso daí. Então vai haver um conflito entre essas 12 tribos. Um povo é nascido da carne, o outro nascido do Espírito, da promessa de Deus. Isaac, que é descendente de Sem, ele teve 2 filhos, Israel e Edom. Isaac teve Jacó e Esaú. Esaú é filho de Isaac e é primogênito ainda, que é filho de Abraão e descendente de Sem. Bendito seja Edom. Quando você lê Abacuque, você vai ver que Deus está usando o nome de Edom para falar do reino da besta. É um nome simbólico que Deus usa para falar do nome da besta. E por quê? Se você ligar Isaías 63 com Apocalipse 19, que é o contexto da besta e dos reis da terra, você vai ver que Jesus está vindo da terra de Edom. Malaquias fala de Edom e fala contra Edom. Então Edom não é bendito, Edom é maldito, mas é descendente de Sem. Mas será que todos os edomitas serão malditos por isso? Não. Há edomitas que serão possuídos pelo povo de Israel. E há edomitas que farão parte do povo de Israel. Depende da sua fé, depende do que crê. A gente sabe que todo o islamismo hoje saiu de Ismael. Todo o Islã. Mas se um islamita, descendente de Ismael, se converter ao Deus de Isaac, esse se torna israelita. Você quer ver algo sobre Cã? Muito interessante. Você sabe que de Cã vem o Egito, né? E a Síria vem de Sem. Tanto o Egito como a Síria, eles vão formar impérios que vão se colocar contra Israel. Primeiro o Egito, depois a Síria. São as 2 primeiras cabeças da besta.